Abrisse a Bíblia. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Lá em Lucas, capítulo 10, versículo 1, aleluias, glória a Deus, aleluias. Salmo 122 foi lido aqui, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, aleluias. Isaías 55, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. E vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A nossa irmã leu lá em Mateus 11, versículo 28. Tem tudo a ver com a missão, pessoas precisando de voltar para a casa do Senhor, pessoas precisando de se alegrar para vir na casa de Deus. Então Deus está falando conosco através da adoração, através do louvor, através dos irmãos. Deus está falando aqui nesta noite e vai continuar dizendo aos nossos corações. Lucas 10, 1 diz assim, glória a Deus. Capítulo 10, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da tua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes, grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai-vos ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Aleluias. Ide, eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobos. E não leveis bolsa, nem alforjes, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Glória a Deus, aleluia. Amém. Pode assentar, irmãos, no nome de Jesus. Vai glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, irmão, hoje o tema aqui é culto de missão. E eu faço uma pergunta para mim, para você e para toda a igreja. Por que não se prega nos dias de hoje? E por que não se discipula nos dias de hoje? Glória a Deus. Eu costumo dizer, me conjecturar, irmãos, que a igreja do Senhor é referente, assim, tipo uma empresa aqui na terra. Porque quando a pessoa ela resolve formar uma empresa, ou uma padaria, ou qualquer uma empresa, primeira coisa em que a pessoa faz, irmãos, é se formar. A primeira coisa que faz é como é que eu vou fazer com que essa empresa ela vai ter um sucesso. Como que é a característica dessa empresa, qual é a característica da igreja, qual o objetivo da igreja, qual o objetivo da igreja, por exemplo, uma padaria. O padeiro ele tem em seu coração de formar uma padaria. Qual que é o objetivo dessa padaria? É ela fazer pão, irmãos. E quanto mais pão essa padaria fizer, mais pão, mais sucesso ela vai ter. E por aí então esse padeiro ele se forma outros padeiros, funcionário e por aí vai. E vai expandindo cada vez mais a padaria, vai abrindo filiais. E ela vai ficando conhecida em todos os lugares da cidade, enfim, na região. E agora eu me pergunto espiritualmente falando, qual que é o objetivo da casa de Deus? Qual o objetivo do reino de Deus, da igreja do Senhor? Aleluias. Por que que não se discipula nos dias de hoje? Por que que não se prega nos dias de hoje? Nós vemos que a igreja como um todo, a amada igreja, elas estão frias. A igreja de Deus, quando eu falo igreja do Senhor, eu não quero dizer placa de igreja. Eu não quero dizer denominação da igreja, mas sim a igreja do Senhor como um todo na face da terra, por aí afora. Glória a Deus. Qual que é o objetivo da igreja, irmãos? O objetivo da igreja é formar almas para o Senhor Jesus. O objetivo da igreja é formar obreiros, formar presbíteros, homens e mulheres sedentos da palavra de Deus e com o coração voltado para ganhar almas para o Senhor. Ganhar almas para o reino. Glória a Deus.
Lá em Marcos, capítulo 8, 38, diz assim: porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora, aleluias, se envergonhar de mim, glória a Deus, e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Será que é vergonha que nós temos, irmãos, de pregar a palavra de Deus, de falar do amor de Deus? Talvez um vizinho está querendo algo de Deus, às vezes nós sabemos que o vizinho está passando por lutas e enfermidade, talvez está pensando até em suicídio, e nós que temos a palavra em nosso coração, nós recusamos de pregar a palavra, nós recusamos de levar a palavra a essa pessoa, porque nós estamos com vergonha, porque eu estou com vergonha de carregar a Bíblia do Senhor nas minhas mãos. Eu tenho vergonha de dar a paz do Senhor em um supermercado que está cheio de gente. Mas só que Jesus Cristo diz que vai envergonhar de nós naquele grande dia. O pior não é isso, é pior que as almas estão perecendo lá e nós estamos com vergonha de divulgar o Evangelho. A igreja não está com aquele ânimo da primeira igreja lá atrás, irmão, de pregar a palavra de Deus, de ter aquela compaixão, aquele amor, porque a Bíblia diz assim, amada igreja, e que por aumentar a iniquidade o amor de muitos esfriaria. Porque tem muitos versículos da palavra de Deus, tem muitas coisas que é falado aqui na frente, que nós terceirizamos isso. Nós falamos, não é para mim, é para quem está lá fora, não é para aquele que está afastado, é para o desviado. Não, amada igreja, é para nós mesmos. Quando diz aqui, a minha esposa leu aqui, alegrei-me quando me disseram, porque tem muitas pessoas crentes que estão tristes, que não vêm na casa do Senhor. Tem muitas pessoas que congregam, que é crente, que às vezes estão aqui, mas vêm arrastado para a igreja, triste, que nem louvam. Estas palavras, irmãos, elas servem para nós mesmos, para que nós possamos despertar, para que nós possamos nos posicionar diante de Deus como um exército valente, para ganhar as almas que estão perecendo lá fora. Essa é a função do crente, essa é a função de cada um de nós. Deus, quando Ele olha a ovelha dele, Ele não faz acepção de pessoas, Ele olha como um todo, assim, tudo igual. Aleluias, glória a Deus. Então nós temos que ter essa percepção, amadas igrejas. Ou será que é a falta de amor? Será que a iniquidade aumentou tanto? E tomou conta do nosso coração? E esse amor já esfriou, amados? Porque, amada igreja, o diabo ele é astuto. Às vezes, nós pensamos que isso não vai atingir a igreja de Cristo. Mas as coisas acontecem paulatinamente, da forma que nós não percebamos. A friagem, a frieza, ela vai entrando em nosso coração assim, gradativamente, sem que nós percebamos, e de repente nós estamos frios, nós estamos mais sem aquele amor, sem aquele primeiro amor, e aquilo vai acabando, vai esfriando. E aí, o que há de fazer? Irmãos, quando a apostasia da fé é assim, acaba o amor, acaba a fé, acaba tudo. Se acabar a fé em nós e o amor, irmãos, o último apaga a luz, já acabou, já era, não tem mais jeito. Então nós que somos da igreja do Senhor, mas nós que estamos ainda com a palavra em nosso coração, nós ainda que somos homens, que conhecedores da palavra, e que prega a palavra, nós temos que fazer com que essa chama do amor, essa chama da fé, ela esteja cada vez mais ardente dentro de nós, e que ela nunca jamais venha acabar. Porque as pessoas que estão lá fora perecendo, irmãos, elas têm que sentir esse amor dentro de nós, através do que das nossas atitudes, através das nossas palavras também. Glória a Deus. Porque tem pessoas que estão sedentas, precisando do amor de nós, do amor da igreja. As pessoas talvez vivem por viver, elas vegetam, porque não têm o verdadeiro amor, que é o amor de Deus. Umas procuram a outra, querendo dar a outra aquilo que não tem, que é o amor. Elas querem se casar porque eu quero amar, eu quero ser amado, mas na verdade ninguém tem um amor verdadeiro para dar para ela, e nem a outra tem também um amor verdadeiro para dar para outra pessoa, para que os dois possam viver felizes no amor.
Mas elas não sabem que o verdadeiro amor, ela vem de Cristo, ela vem de Jesus. É uma felicidade constante. Por mais que você está passando por tribulação, por luta, você é feliz porque você tem aquele verdadeiro amor que jamais acaba. Ele está na tua entranha, e quando ele está na tua entranha, ele vai contagiando as outras pessoas para onde você vai. E é por isso que nós temos que pegar, amada igreja, isso com toda força do mundo, para que isso não venha acabar no meio de nós. Glória a Deus. Porque lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: sabe, porém, disto, amada igreja, que nos últimos dias sobrevirão dias trabalhosos, como nos dias de hoje, sim, estão vindo, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, pessoas blasfemas, homens desobedientes a pai, a mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores e obstinados, orgulhosos, mais amantes dos deleites do que amigos de Deus. Mas só que nós temos que tomar maior cuidado que estas coisas podem nos atingir, mesmo ainda estando na casa do Senhor, mesmo estando adorando ao Senhor, mesmo estando louvando ao Senhor e pregando a palavra de Deus, porque o diabo, ele é astuto, ele conhece as nossas fraquezas. Então é por isso, amada igreja, que nós temos que vigiar, nós temos que orar e buscar o Senhor com toda a nossa intensidade e coração, alma e espírito, para que essas coisas terríveis, diabólicas, que acaba de ser falado aqui em 2 Timóteo, para que isso não venha entrar dentro de nós. Para que nós possamos ser uma igreja sarada, para que nós possamos ser uma igreja remida, para que nós possamos fazer a missão naquela que Deus nos designou a fazer, uma igreja verdadeira. Porque a igreja que não faz missão, que não evangeliza, amada igreja, ela não é igreja. Porque a coisa mais fácil do mundo é nós nos reunirmos dentro de quatro paredes, louvar o Senhor, engrandecer o nome dEle. Na verdade, nem sei se está engrandecendo, porque a vontade dEle é que nós fazemos missão. Nós aumentamos a igreja, né? Presbítero, pastor, e nós temos que olhar pelos olhos da fé. Aquele local cheio de gente, cheio de almas. E nós temos que orar, irmão, e profetizar: Senhor, eu quero que essa igreja fique lotada de almas. Eu quero que o Senhor faça com que essa igreja vá atrás de almas, porque Deus, Ele sabe como fazer, e nós temos que dar o primeiro passo, irmãos. Nós temos que fazer com que Deus, Ele se agrade das nossas atitudes, para que Ele possa derramar dos céus as tuas bênçãos, para que essa igreja venha a ser repleta de almas no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. E nós temos, amado, que ter compaixão das almas, das pessoas. Nós temos que agir com compaixão, assim como Jesus, ele agiu sempre com compaixão. Quando ele foi levado à cruz para ser crucificado, porque ele teve compaixão de mim e de você. Porque ele não me conhecia, ele não conhecia nenhum de nós em 2025. Mas mesmo assim, amados, ele sabia que nós iríamos existir. E é por isso que ele morreu na cruz, pela minha vida e pela tua vida. Então nós temos que se espelhar. O apóstolo Paulo diz para que nós possamos ser imitadores dele, como ele foi imitador de Cristo. Então é por isso que nós temos, amada igreja, que se espelhar em Paulo e se espelhar ao mesmo tempo em Jesus, para que nós possamos fazer o melhor para Deus, para que nós possamos se alegrar o coração de Deus a cada passo que nós demos. Aleluias. Lá em Mateus 14, irmãos, versículo 14, e Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuído de uma íntima compaixão. Olha só, íntima compaixão, para que nós possamos fazer missão, pregar, evangelizar, se nós não tivermos também a compaixão, como coragem, amor, compaixão. E Jesus saindo viu uma grande multidão e possuído de uma íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos, alimentou toda a multidão
com o milagre dos 5 pães e 2 peixinhos. Glória a Deus. Mateus 5:7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Temos que ser misericordiosos, irmãos. Glória a Deus. Às vezes, eu me lembro, irmãos, que na minha época, quando a igreja era fervorosa, ainda é fervorosa, mas naquele tempo parecia que era mais fervorosa ainda. Eu me lembro que quando as pessoas se afastavam do evangelho, elas voltavam depois de alguns meses, alguns anos, ela voltava para a igreja, ela continuava crente. E hoje em dia nós vemos que tem pessoas afastadas, desviadas dentro da igreja. Não busca mais o Senhor, não louva mais o Senhor, não aceita mais a Jesus quando faz o apelo. Quando o pastor pede para que levante a mão para reconciliar com Deus, essa pessoa não se reconcilia com Deus, ela prefere viver no engano. As pessoas hoje em dia elas estão afastadas dentro do evangelho, dentro da igreja, infelizmente. Mas na minha época, irmãos, a igreja era fervorosa quando as pessoas eram desviadas, quando ela voltava, ela era crente de verdade, ela afastava, mas quando ela voltava, ela era nova convertida, ela aceitava Jesus, ela chorava diante de Deus, ela falava em língua, ela se arrependia de todo o coração e se tornava uma nova criatura novamente na presença de Deus. Mas nós vemos hoje que as pessoas, a amada igreja, estão na igreja, mas estão afastadas. Glória a Deus. E é por isso que nós temos, amada igreja, nós que estamos firmes com Jesus, firmados os nossos pés sobre a rocha, nós temos que estar fortalecidos para que nós possamos fortalecer as outras pessoas também que estão fracas na fé, para que elas possam fazer parte também de uma congregação firme na rocha, de uma igreja que está cheia do poder de Deus, para que elas possam também se espelhar em nós, no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Então, amada igreja, há tempo de nós reconciliarmos com Deus, há tempo de você que está afastado do caminho do Senhor, reconciliar com o nosso Deus, porque como a irmã Elines disse, que Jesus Cristo está à porta, as profecias já estão se cumprindo a cada vez mais. A Bíblia diz assim que há rumores de guerra, há guerras e rumores de guerras, filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação, reino contra reino. Haverá peste, fome, sede em todos os lugares. É o que está acontecendo, irmãos. Lembra da Covid? Aleluias. Glória a Deus. Mas só que nós precisamos, amada igreja, estar vigilante na presença do Senhor, para que quando esse dia chegar, nós estaremos prontos. E as almas que nós fomos atrás, está junto conosco, no nome de Jesus. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Porque, irmãos, como a igreja sabe que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra sangue, irmãos. Se a nossa luta fosse contra as nossas vontades, talvez seria fácil. Se a nossa luta fosse contra os nossos desejos, talvez seria fácil, mas a nossa luta é contra principados e potestades. Se nós ficarmos prostrados, se nós ficarmos parados, estacionados, o inimigo, ele vai entrar com as suas artimanhas. O inimigo, ele vai achar a brecha muito grande, ele vai trabalhar com que esse nosso desânimo, ele venha ser cada vez mais em nossa vida. Então nós temos que colocar em nosso coração que nós lutamos contra potestades e principados. E as forças celestiais da maldade, irmão, não é brincadeira. Não é uma mera fantasia. Ela é real, é verdadeira. E se nós não fecharmos as nossas brechas, ele vai entrar e ele vai destruir a nossa família. Ele vai destruir o projeto da igreja. Ele vai destruir aquilo que a igreja tem para fazer, que é ganhar almas, que é fazer o melhor para Deus. Então ele vai entrar com toda a malícia do mundo para tentar destruir, amados, o nosso avanço, os nossos desejos na casa do Senhor. Porque nós sabemos, amada igreja, que nós temos jovens na casa de Deus, porque eu fui um deles, eu fui um jovem na casa do Senhor.
E o inimigo, ele fez de tudo para me arrastar para o mundo e conseguiu. E da mesma forma, ele continua fazendo do mesmo jeito, tentando arrastar a juventude para o mundo, irmãos. Tentando oferecer coisas que para ele é maravilhoso, e aos olhos também das pessoas também é maravilhoso, mas só que é um abismo sem fim. Quando nós olhamos com os olhos carnais lá fora, da mesma forma quando eu estava lá na igreja e quando o inimigo mostrou para mim as coisas do mundo, aos olhos humanos é coisas maravilhosas, é coisa que talvez nós não temos em casa, não tem na igreja, parece que é coisa de outro mundo, mas é um abismo, amada igreja. Porque a Bíblia fala assim que um abismo chama outro abismo. Porque quando nós estamos na casa do Senhor, é o melhor lugar onde nós possamos estar, aonde nós recebemos alegria verdadeira, aonde nós aprendemos a respeitar os nossos pais, aonde nós aprendemos a educar os nossos filhos de uma maneira bíblica e maravilhosa, é onde nós recebemos, amada igreja, a unção, o poder, a graça de Deus, é onde nós temos a riqueza do que é uma família, do que é o princípio cristão, é aqui na casa do Senhor, é onde nós recebemos as maravilhas de Deus. Porque quantas vezes, amada igreja, eu ficava uma hora dessa, tipo domingo, em bar, bebendo, chegava em casa, irmão, daquele jeito, bêbado, de madrugada, no outro dia, como segunda-feira, tinha que trabalhar, era uma vida arrasada, uma vida miserável, e eu era triste, amada igreja, eu vivia no mundo lá fora, numa alegria, mas uma alegria só de aparência, mas no fundo eu era um homem triste. Mas eu falo para você que eu sou um homem muito alegre, porque eu voltei para os caminhos do Senhor e hoje eu estou pregando a palavra aqui e dizendo para que nós possamos também ir lá fora buscar as almas que estão tristes, que estão abatidas, que estão no fundo do poço. As pessoas bebem, as pessoas ficam em bar, as pessoas saem de balada, mas isso aí, amada igreja, é só uma felicidade aparente. Depois, quando tudo isso passa, vem a tristeza, vem o desânimo, vem a vontade de cometer um suicídio. Mas nós, como estando na casa do Senhor, amada igreja, quando a tribulação vem, quando a luta vem, nós não temos desejo de suicidar não, amada igreja. Nós fechamos a porta do nosso quarto e tomamos um pouquinho do chazinho de Jessé. Nós joelhamos, oramos, clamamos ao Senhor e Ele vem ao nosso socorro e Ele dá aquele refrigério. E nós levantamos, cheio do poder de Deus e fortalecido e sabendo que Deus realmente, Ele vai entrar com providência em nossa vida. Mas aquele que está lá fora frustrado, irmãos, eu não critico não, porque uma vez eu estava daquela forma, mas essa pessoa tem que saber que o verdadeiro Jesus, a verdadeira alegria, ela vem de Jesus. O mundo não tem nada para oferecer, a bebida não tem nada para oferecer a não ser desgraça, a não ser contenda, a não ser briga, a não ser tristeza, a não ser fundo de poço. Mas a verdadeira alegria, ela está em Jesus Cristo. Você que ainda não chegou até Cristo, você que ainda está afastado do caminho do Senhor, Jesus Cristo, Ele está aqui para estender a tua mão. Jesus Cristo, Ele está aqui para te abraçar. Jesus Cristo, Ele está aqui para dizer: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aleluias, Ele está aqui para te dar um refrigério, Ele está aqui para dizer: eu amo você, eu amo a tua casa, eu amo teus filhos, eu estou aqui para te dar o livramento, eu estou aqui para te abraçar. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, o apóstolo Paulo diz, e andai em amor como eu também ando em Cristo. Aleluias. Cristo amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. E é por isso que através dos pastores que estão aqui, é por isso que através dos louvores que é louvado aqui na casa do Senhor, é por isso que através dos louvores dos jovens que estão aqui,
É por isso que através dos presbíteros que estão aqui, dos músicos que estão aqui, através deles, é que mana o amor de Deus aos corações das pessoas. Aleluias. É através da comunhão dos irmãos, amada igreja. É através da comunhão dos irmãos é que emana o amor e a compaixão de Deus, para que venha alcançar as almas perdidas e sedentas. Aleluias. Essa é a missão que Deus deu para mim e para você, irmãos. Individualmente. Nós não temos que esperar pelo pastor, nós não temos que esperar pelo evangelista, pelos presbíteros, nós temos que ter o ID em cada um de nós. Nós somos discípulos do Senhor, Ele escolheu, através dos 12 discípulos, Ele nos fez a humanidade inteira, o mundo inteiro, para pregar a palavra de Deus. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. O filho da Elines, ele está afastado do Senhor. Mas eu tenho certeza que lá no coração dele, a palavra está plantada. Lá no coração dele, ele sabe que ele precisa de voltar para a igreja, igual aconteceu comigo. Mas no momento certo, ele vai estar aqui na casa do Senhor. No nome de Jesus Cristo, nós temos como igreja do Senhor, está orando, está clamando, jejuando, para que ele possa estar aqui junto conosco, no nome de Jesus, porque ele tem o dom de adorador, ele tem o dom do instrumento, e Deus vai usar ele, no nome de Jesus, para a glória do Senhor. Aleluias. E eu quero agradecer essa oportunidade, irmãos. Eu não sou pregador, mas eu sei o que Deus ele fala através da palavra dele. Ele fala através da palavra dele. É a palavra dele é o suficiente para ir aos nossos corações, para transformar as vidas. Somente a palavra que transforma. Porque é só a palavra que ilumina o nosso caminho. É só ela que nos leva aos lugares maravilhosos. É só ela que nos dirige em caminhos retos. É só ela, a palavra de Deus, é que nos leva a Cristo e de Cristo a Deus. Somente a palavra. E se é a palavra de Deus que foi pregado aqui, então no nome de Jesus Cristo, então a missão já foi feita para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.